Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Todo mundo tranquilo? Bom, sejam bem-vindos a este canal e se você puder, ative o sininho para receber as notificações, curta, comente, compartilhe e divulgue. Assim a palavra de Deus consegue chegar aos lugares onde eu não posso chegar, mas através desse vídeo essa palavra pode chegar a várias pessoas. Então, divulgue o canal, compartilhe e faça esse vídeo chegar a mais pessoas. Beleza? É verdade que eu ando meio sumido do canal. Eu nem me lembro qual foi a última vez que eu gravei um vídeo para ele. Mas enfim, nos últimos tempos eu tenho tido bastante dificuldades assim para gravar, porque entra a questão do doutorado, e agora eu estou trabalhando mais longe de casa ainda, né? Questão de desemprego, assim. Esse final de 2024 e começo de 2025 tem sido para mim muito turbulento. E por esse motivo eu ando meio impossibilitado de gravar. Até mesmo minhas composições, que eu tenho muitas ideias no celular e tal, tá meio, digamos assim, parado. Mas eu vim de novo aqui, novamente, gravar aqui esse vídeo, né? Tentando furar essa rotina, aproveitando um pouquinho de tempo livre que eu tenho, porque eu tô num projeto desde o meio do ano passado de ler a Bíblia toda. E claro, eu tô lendo no meu ritmo, né? Lendo na minha possibilidade. E eu estava lendo, eu acho que foi que semana passada, o livro de Levítico, né? E a gente sabe que Levítico tem toda aquela lei, assim, o livro de Levítico, no geral, ele tem todas as leis cerimoniais, né? De como fazer o sacrifício, com que intenção e tal. Mas tem uma passagem em especial que me chamou muita atenção, que se encontra em Levítico, capítulo 2, versículo 13, que vai dizer o seguinte. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. Deixa eu só ver aqui. É a revista atualizada? Não, é a nova Almeida atualizada. Vai dizer o seguinte. Vocês podem trazê-los... Ou melhor, eu vou começar do 11 para vocês entenderem o contexto. Nenhuma oferta de cereais que você apresentar ao Senhor será feita com fermento, porque vocês não devem queimar nem fermento nem mel como oferta ao Senhor. Vocês podem trazê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não os porão sobre o altar como um aroma agradável. Aí vem o 13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas você aplicará o sal. Bom, como eu falei no começo, o livro de Levítico, ele é um livro cerimonial, né? Ele é um livro que ele está voltado justamente para ajudar o povo de Israel a fazer as cerimônias do tabernáculo, né? E assim, é um livro que possui todas as leis cerimoniais, então para muita gente, e até mesmo para mim é um pouquinho enfadonho, cansativo, porque são muitos detalhes. Mas, se você olhar, desde o Êxodo até o comecinho de Números, são leis cerimoniais, regras para o povo oferecer sacrifícios ao Senhor, como que o povo poderia prestar culto, e também leis cerimoniais e também regras de convivência. Mas isso me chamou muito a atenção sobre a questão do sal, de colocar sal em toda a oferta, e o versículo 13 vai dizer que é o sal da aliança, né? Da aliança do Senhor. E o que é o sal?
E aí eu procurei no site na internet e, segundo o seasalt.com, ele diz o seguinte, que o sal era altamente valorizado e sua produção era legalmente restrita. Por isso era usado como método de comércio e moeda. E claro, é da palavra sal que sai o nome salarium, né? E vai dar origem a salário. Por quê? Porque o sal era muito raro. E ele não dava apenas sabor para a comida, mas ele também era um conservante, uma vez que naquela época não havia geladeira. Então, para conservar a carne e evitar que ela apodrecesse, o que o pessoal fazia? Tacava sal. Só que sal não era produzido como é hoje. Era muito difícil de ser encontrado. Caiu um negócio aqui, mas tudo bem. Então, outra característica é que o sal poderia ser utilizado como adubo e também, como eu já falei, conservante de alimentos. Então o sal ele era muito importante para aquela sociedade. Então você vê que no capítulo 13 de Levítico se repete 3 vezes a palavra sal e oferta, né? E esse termo, né? Desculpa que tá balançando a câmera, porque eu tô com um notebook aqui em cima da perna, então às vezes balança, né? Desculpa. Esse termo, ele me remete a uma coisa muito interessante. Sobre justamente a questão do sal, né? E aí você pode lembrar até do que Jesus falou lá no Novo Testamento, né? Se eu não me engano, em Mateus capítulo 5, né? Onde Jesus dirige seus discípulos dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, como haverá de salgar? Para nada serve a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, o que vem à mente é isso, né? O versículo quando se fala de sal. Porém, esse versículo dá uma nova perspectiva do sal, porque o sal ele está sendo oferecido também como oferta. É uma ótica diferente de uma mesma coisa. E o que me chama a atenção, e é algo que eu quero compartilhar aqui, é que o que você tem oferecido ao Senhor é com sal, digamos assim, né? Ou o que você tem oferecido a Deus tem sido algo sem sabor, sabe? É um dos pensamentos que eu tenho tido ultimamente com relação até o que nós fazemos para Deus. Porque, como é que eu posso dizer? A questão toda a respeito do sal, né? É que ele dá gosto à comida, aquele adubo, que ele era raro. E às vezes a gente oferece as coisas para Deus, as nossas ofertas, os nossos sacrifícios de louvor, as nossas ações, né? A gente oferece sem sal, né? Eu acho que todo mundo aqui, ou todos os que estão assistindo, ou a maioria, né, já teve a experiência de alguma vez na vida de experimentar uma comida sem sal. E de fato é muito ruim uma comida sem sal. E Deus também pensa a mesma coisa, né? Será que nós temos tratado a nossa aliança com Deus de maneira rara ou como qualquer coisa? Porque tudo que oferecemos a Deus, como está aqui no versículo 13, tempere com sal todas as suas ofertas. Então é oferecer como se fosse a primeira vez, como se fosse algo raro, como se fosse algo de grande valor, ofereça o seu melhor para Deus, porque Ele deu o seu melhor para nós, que foi Jesus, né? O sal, ele é símbolo da aliança, justamente por isso, porque assim como Deus nos deu o melhor dele, nós também
temos que devolver o melhor que nós temos ao Senhor. E quando a gente fala de sal, de devolver ao Senhor, não estou falando apenas na questão de oferta, dinheiro, porque quando a gente fala de oferta, automaticamente é dinheiro. Mas a gente pensa que é dinheiro, mas não é só isso, né? É o nosso coração, é a nossa vida, as nossas atitudes, é o nosso dia a dia, é o nosso tempo de devocional, é o nosso tempo de busca. E tudo isso é o sal, é o que dá sabor, é o que chega ao paladar de Deus, digamos assim, e Ele gosta, digamos assim, né? A gente não pode tratar as coisas de Deus com indiferença, né? E aí, né, a gente tem que apresentar com pureza, com sinceridade, com honestidade, de todo o coração. Tanto que eu lembro quando Paulo falou aos Coríntios o seguinte, se eu não me engano, Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 13, capítulo 10, não, contrário, capítulo 13, versículo 10, que vai dizer o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais tudo para a glória de Deus. Então, se tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, não podemos, digamos assim, oferecer qualquer coisa ou de qualquer maneira, né? E o que eu entendo é que quando eu aplico o sal na minha oferta, eu movo o mundo espiritual ao meu favor, né? Eu vejo uma mudança, né? Porque à medida que eu entrego, Deus também ele entrega, revela mais dele pra gente, né? Uma frase que eu ouvi alguns anos atrás que fala assim que o céu não responde perguntas, mas o céu responde respostas. E isso tem muito a ver, e eu me lembro muito da história de Caim e Abel, que nessa questão das ofertas, Abel oferece as primícias da oferta, das gorduras do rebanho que ele tinha, enquanto Caim pega lá um fruto da terra. E a palavra de Deus diz que Deus se agrada da oferta de Abel e não de Caim. Porque o céu não responde perguntas, o céu responde respostas. Então, eu quero que você medite nessa palavra, né? Em tudo que você fizer, aplique o sal. Amém? Deus abençoe. O vídeo pode ter ficado um pouco longo. Mais uma vez, peço, se inscreva. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e valeu!